Olá pessoal, o podcast Deu Jazz está mais do que especial. A gente tem uma grande personalidade da dramaturgia brasileira. Antes, se liga no recado. Full Jazz by Slaviero Hotels, uma atmosfera totalmente inspirada nesse ritmo que nos encanta tanto, o jazz. Fica numa localização muito privilegiada aqui em Curitiba, na Silveira Peixoto 1297, no bairro Batel. E as reservas são feitas pelo site slavierohotels.com.br. De quinta a sábado tem shows de jazz, samba jazz, bossa nova. Tu pode ouvir Dizzy Gillespie, Tom Jobim, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Chet Baker, Nina Simone. Se eu ficar falando aqui, vai acabar o tempo, né? Então é isso aí. Full Jazz by Slaviero Hotels, faz a reserva de vocês, slavierohotels.com.br. E agora, aqui no nosso podcast, ator, diretor, 4 décadas dedicadas ao cinema, à TV e principalmente ao teatro. Wolf Maia. Querido, é um prazer estar aqui com você, meu querido. Que alegria, Wolf. Estou nessa terra querida aqui, adoro Curitiba, a gente está fazendo um trabalho muito bonito pelo Brasil. E a parte sul, encerro agora esse final de semana em Curitiba e estou aqui contando de tudo isso para você. E conversando mais coisas que você queira dizer com esse público querido da cidade que eu adoro. Obrigado por estar aqui com a gente, Wolf. Muito obrigado. Obrigado a você. Wolf, recentemente, para que nós iniciamos de uma maneira que vai tirar a dúvida de muita gente. Recentemente estivemos no espetáculo do nosso mestre também, Otton Bastos, Não Me Entrego Não, 92 anos de idade. Maravilha, não? E durante diversas passagens do espetáculo, ele colocou em questão um pensamento que foi o seguinte: quando a gente fica o ator fica sem dinheiro, quando o ator fica sem esperança, quando o ator tem lacunas entre um trabalho e outro e tá cheio de ideias, o que ele faz? Vai pro teatro. Vai pro teatro. Eu quero saber de ti, durante as tuas lacunas de carreira, durante os teus momentos, seja de introspecção, ou seja financeiro, ou então daquilo que tu desejava que fosse diferente. Como é que tu te agarrou no teatro e como é que isso pode melhorar para ti? Na verdade, talvez como o Otton, que foi de um grupo de teatro muito importante no Brasil, a minha origem foi teatro também, né? Eu comecei tudo no teatro. Eu saí da faculdade de medicina, que eu comecei uma carreira, passei no vestibular e comecei uma carreira em medicina, e no segundo, terceiro ano de medicina eu conheci o teatro, o Tablado, que é um teatro importante, da Maria Clara Machado, uma escola, e dali começou a minha vida profissional. Do teatro foi sempre ascensão até a televisão convidaram alguns diretores jovens, ideia do maluco do Boni, quis convidar os diretores jovens de teatro para elenco da Globo. Os diretores da Globo já eram diretores velhos e ele fez uma revolução. O cara era muito interessante, o Boni. E aí ele convidou eu, o Jorge Fernando e o Guel Arraes, que eram três moleques de 25 anos de idade, para dirigir televisão. Eu falei, ok, a gente se reuniu, a gente era amigo, falou, vamos aprender. Queremos um estágio. E aí eu consegui um estágio na NBC Network TV em Nova York, morei 1 ano estagiando e aprendendo televisão americana, mesmo não sendo novela, não é a soap opera deles, era muito ruim. Sim. Mas eu aprendi muita coisa de câmera, né? E o Jorge na Itália e o Guel em Paris, e a gente voltou para a Globo, e de uma certa forma, a gente, no meio dos 80, a gente deu uma revolucionada assim, na linguagem da televisão. Foi aí que eu fiz muita coisa. A primeira foi Barriga de Aluguel, que já era uma novela polêmica desde o início, conheci Glória Pérez, minha grande parceira, e a partir daí fui fazendo muita coisa interessante em televisão. E acho que é por isso, exatamente pela minha origem no teatro, que eu nunca larguei, nunca abandonei. E agora, sempre o foco, agora que eu digo, há 20 anos eu abri minha primeira escola de atores, e aí eu também faço uma aplicação, uma formação de profissionais para cinema, teatro e televisão, que talvez seja uma das únicas escolas no Brasil que tem equipamento. Eu tenho estúdio, tenho câmeras, tenho edição, tenho pós-produção. Então, o ator entra na escola de arte dramática, estuda teatro, mas estuda também audiovisual, né? E no audiovisual nós temos grandes empresas no Brasil. O Brasil é um grande produtor de audiovisual. Além das novelas, muita coisa a gente faz aqui e os meus alunos estão preparados para isso.
E como é que tu conhece o Boni, assim, o primeiro contato? Ele que nos conheceu, eu acho, porque alguém falou pra ele, tem uns meninos no teatro muito bons, eu tinha acabado de ganhar um prêmio. Eu fiz Blue Jeans e ganhei um prêmio de revelação como diretor. O Guel tinha feito uma coisa em Pernambuco, que ele é filho do Miguel Arraes, e também ganhou alguma coisa, e Jorginho fez Dzi Croquettes, que foi um sucesso de musical. E ele chamou assim os expoentes do teatro e falou, querem fazer televisão? Vamos aprender a fazer televisão? Topa? Nós olhamos, ok, vamos embora. E aí a gente foi estudar, em vez de fazer qualquer coisa, a gente topou, fizemos um complô os três, vamos estudar e nunca deixamos de ser amigos dentro da Globo. Dentro da Globo fizemos muita coisa, criamos os diretores de núcleo e criamos, para mim, é muito importante, a oficina de atores, que foi a primeira escola de formação de atores dentro da televisão, com profissionais, e que eu trouxe, como a televisão não podia continuar sendo uma escola, eu montei a escola fora, Rio e São Paulo. Não, impressionante, porque foi numa época onde tinham novelas incríveis. Era Rock Santeiro, Exatamente. O Outro. Exatamente. Eu me lembro que a gente brincava e falava a ordem certinha das novelas das 8. E Pedra sob Era verdade. como se chama? Selva de Pedra. Selva de Pedra, depois Rock Santeiro. Eu me lembro dessas novelas, eu não fiz nenhuma, mas eu estava entrando. Isso era 80, né? Início de 80, né? Talvez. Metade de 80, 85, 86, 87, então, por aí. A primeira que eu fiz grande foi Mulheres de Areia. Não me deram um primeiro horário, né? Eu era um moleque de 25. Como é que eu me dar a novela das 9 para fazer? Quem fazia eram os grandes diretores. Mas eu, com a Mulheres de Areia, com a Barriga de Aluguel, fez tanto sucesso que era uma novela que era para ser às 9 da noite, mas também não deram para a Glória o horário, a gente falou, vamos fazer às 6 assim mesmo, que deu uma audiência maior até do que as outras novelas. Aí eu comecei a trabalhar os horários e em todos eles eu fui muito feliz. Fiz muita comédia boa no horário das 7 e fiz muita coisa boa no horário das 9 horas. A última delas foi O Amor à Vida e a gente criou Senhora do Destino, foi maravilhoso. Tem uns remakes maravilhosos que acontece até hoje, eu fico estupefado. Eu tenho um dos remakes que eu fiz, Mulheres de Areia e A Viagem não sai de cartaz. Já foi exibida 7 vezes, que loucura. E tem sempre um espectador e o jovem adora essa explicação da viagem, essa fantasia, de uma certa forma, absolutamente dentro de uma doutrina que existe. E a novela não é doutrinária, porque não é uma novela religiosa, mas que você entende perfeitamente Kardec ali, né? A doutrina espírita. Eu fiquei muito feliz de fazer essa novela. Dentro de todos esses trabalhos que tu fizeste, que depois nós vamos aprofundar, quando tu cria a tua escola, né? Em 2001 fundou a Escola de Atores Wolf Maia em São Paulo, 2013 no Rio de Janeiro. Até 2001, Wolf, qual era o teu pensamento em ter esse lugar para que as pessoas que tenham vontade de ser atores, ser atrizes, que moram no Acre, moram no Amazonas, no Rio Grande do Norte, que não têm contato direto com o teatro ou com atores assim diariamente, qual era o teu pensamento em formar essas pessoas até 2001, enquanto tu estava lá acumulando novelas e acumulando sucessos? Dividindo isso, né? Primeiro eu queria montar uma escola que fosse dentro de um centro de produção, que é uma grande produção, como é a Rede Globo de televisão. Mas como ela é muito operacional, tem muito trabalho, muitos horários, a parte de produção profissional dela é muito ocupada, ocupa tudo, que é o equipamento, estúdio e tudo mais. Então montei as oficinas, que foram muito boas, porque eu treinava já especificamente o ator que fosse convidado para fazer determinada novela, determinada coisa, ele treinava comigo lá dentro da própria empresa. Depois isso ficou pequeno e aí parti para montar a escola, né? Propriamente dita, que aí as escolas foi primeiro São Paulo, que hoje tem 800 alunos, Nossa. E a do Rio, que tem 400. Então, nas escolas, nós formamos todos esses profissionais que vocês estão vendo aí, maior parte deles, pelo menos, eles vieram da escola. Por quê? Porque nas nossas grandes escolas de teatro tem uma boa preparação de palco, de dramaturgia, mas não tem a técnica, não tem...
temos poucas escolas práticas de cinema e quase nenhuma de televisão. Foi isso que eu introduzi. Como eu sou um homem que veio do teatro e sou da televisão, fui da televisão tantos anos e sou ainda, eu falei, vou trazer esse treinamento, porque o Brasil é um dos maiores produtores de televisão do mundo, gente. A nossa televisão é aplaudida pelo mundo inteiro, ela tem a maior qualidade. Eu já fui lançar novela em países que eu não conhecia nem a língua. Enfim, isso é uma realidade de exportação brasileira. E por que não? E o brasileiro, o ator brasileiro é muito capaz, ele é muito emotivo, ele é muito humorado, ele tem várias características, sensível, ele tem várias características que adequam-se muito bem à linguagem do folhetim, da telenovela, do drama, enfim. Essa associação de talento pessoal, genético no Brasil e de consumo muito grande, que o Brasil é muito grande e a única forma de eu chegar norte, sul, leste é através da televisão, que é de graça. Então a televisão leva toda a informação para o Brasil. Então é uma força cultural muito forte, muito grande, muito importante para a gente não cuidar com muita atenção. Então, cuidando dela, que eu sempre fiz a televisão, pensando no Brasil, viajei, fiz projetos em Minas, projetos no Ceará, projetos na Bahia, projetos no Sul. Que no Sul eu estava falando do Canyon, eu fiz uma novela chamada O Esplendor, que eu filmei no Canyon daqui. Em Cambará. Foi maravilhoso, foi um projeto lindo. E eu fiz o Quinto dos Infernos, aqui também a história de Dom Pedro, que foi muito divertida, da família oficial, fiz família fugindo de Portugal, né, do Napoleão, eles vieram para cá, eu fiz uma comédia em cima da história da vinda da família imperial, e que fiz toda ela aqui no Sul. Fiquei 2 meses morando aqui. Que maravilha ali. Maravilha. São Francisco de Paula, Cambará. Nós gravamos em vinhedos, assim, em lugares grandes, assim. Foi muito gostoso. Castelos, construções lindas. Eu estava andando agora por Curitiba, falando, nossa, como tem lugar bonito em Curitiba. Como tem prédios lindos, antigos, coisas que... Nossa, essa cidade é linda, cara. Só quem está aqui, quem vem ver e que descobre que dentro da cidade tem segredos históricos e de arquitetura deslumbrante. As lendas também, né? Impressionante. Tenho vontade de filmar mais coisas aqui. Vou me informar sobre as histórias daqui locais. Eu adoro fazer as histórias locais. Quando eu fiz a Ilha Furacão, eu fiquei 3 meses morando em Tiradentes. Eu queria conhecer Tiradentes, morei em Tiradentes, levei o Paulo Outram para fazer ele era o padre. Meu elenco morava em Tiradentes, Rodrigo Santoro, Ana Paula Rossi, que foi uma descoberta que eu trouxe lá do SBT para fazer a Hilda. Moramos todos em Tiradentes durante 3 meses e fizemos aquela obra-prima que ficou marcada para sempre na vida da gente. Agora pintou a curiosidade. Como é que chega o nome de Matheus Nachtergaele e Rodrigo Santoro para ti? Olha, o Matheus vinha do teatro, né? O Matheus é um ator maravilhoso do teatro. Ele já fazia sucesso no teatro alternativo em São Paulo. Ele fazia um monólogo, um solo muito bonito que eu fui ver. Esse era um. O Rodrigo é uma cria de televisão. O Rodrigo mora em Petrópolis, já veio desde moleque, ele fazia meninos, jovens, atores. Quando eu chamei para Hilda Furacão, e ele é um ator muito, muito interessante, porque ele pesquisa, ele veste. Se desafia, né? Ele se transforma. Eu falei, esse Frei Malthus, você vai aprender tudo sobre a congregação dele, sobre as histórias, sobre o pecado. Eu te dei uma porção de livros de psicologia, enfim, fomentei ele para ele criar. E ele criou um Frei Malthus muito lindo e muito apaixonado. E a Ana Paula Rossi, esse foi quase tratamento de guerrilha, porque ela era do SBT e eu era da Globo, e eu queria ela, eu a vi fazendo uma coisa pequenininha no SBT, falei, nossa, que mulher é essa? A voz dela é fantástica. Ela tem uma voz de Fernanda Montenegro, de grande atriz, de Natália Timber. Eu falei, uma mulher com a voz dessa, esse close lindo, ela vai fazer sucesso em qualquer lugar do mundo. E mesmo não tendo experiência, eu controlo, eu dirijo, eu sou professor, eu ensino. E aí chamei a Ana logo se citou, eu falei, agora você tem que dobrar o Silvio e eu vou dobrar o Boni. Vamos fazer isso guerrilha, você vai para a sala do Silvio e fala que você tem que fazer, e eu vou para a sala do Boni e vou dizer que eu tenho que trazer uma menina do SBT. E conseguimos, porque os dois são 2 geniais também. O Silvio deu para ela 3 meses, falou, você vai em 3 meses, você volta. Ela tinha data para acabar o último take. Acabei o último take dela no dia 31 de janeiro, que ela tinha de voltar para o SBT. E fizemos um trabalho inesquecível na vida da gente. Quer dizer, o artista, ele tem que se desdobrar. A coisa não chega para você.
Sabe, você tem que conhecer dramaturgia, você tem que conhecer o texto que você quer, o diretor, a equipe, você tem que batalhar. A Ana batalhou para conseguir fazer a Ailda. É claro que depois da Ailda abriu um caminho que ela escolheu fazer o que quisesse, mas foi isso meio que para todo mundo, pro Rodrigo e para todo mundo que vocês assistem aí. Tem a glamorização da profissão, mas a profissão é árdua. Tem que trabalhar, tem que encontrar bons textos, bons diretores, tem que se adequar ao seu momento, e acho que nesse momento o Brasil, a gente está muito raso em nível de dramaturgia. Eu estou louco para contar melhor o Brasil contemporâneo, que eu contei há muitos tempos eu venho contando, e eu agora por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou viajando pelo Brasil. Quero fazer um projeto que abrace o Brasil inteiro, e já vai acontecer, não posso te dizer ainda, mas vai acontecer, que eu quero a cor do Brasil, a voz do Brasil. Então eu quero falar do paranaense, do gaúcho, do nordestino, do goiano. Eu quero falar com um jovem do Brasil inteiro e fazer um projeto, um seriadão, que só atores desconhecidos, que legal, que são frutos desse nosso encontro, desses nossos workshops, para mostrar para o Brasil o novo Brasil. Não, e eu acho que a tua aparição aqui em Curitiba, como já foi em Floripa, em Porto Alegre, ela é muito instigante para todo mundo que trabalha com arte. Não é só para o pessoal que é ator, que é atriz, não, são para músicos, para escritores, para todo mundo que está envolvido com a arte, porque a gente ouve as tuas entrevistas, tu vê aqui no podcast, vai em programas de rádio, programas de televisão, sabe que é uma imersão, Wolf, são 3 dias. Tu poderia vir aqui, dar um workshop de 3 horas e ir embora. Não tem sentido, não. Palestra me apresentar, não. Tem que transformar vocês. Tu vai viver fazer o que eu posso fazer de bom, o que eu sei fazer, e com eles aqui. E é lindo. É lindo a dedicação dos atores. O ator, eu sou apaixonado por atores por isso. Eles dedicam. Nós, artistas, de todas as formas, quando eu falo atores e artistas em geral, são muito apaixonados pelo que fazem, pela arte, pelo que aprendem, se expõem, se propõem, se interessam. Então eu acho que essa é uma profissão muito delicada e muito sensível, muito importante, e nós temos que cuidar disso, porque nós temos aqui no Brasil uma genética dramática interessantíssima, maior do que muitos lugares do mundo, que nós convivemos com tudo, fora que nós temos hábitos diferentes, né? Muitos países num só, então é lindo você falar um pouco de lá. Eu fiz Senhora do Destino falando do Nordeste, de uma nordestina, a Ailda falando de Minas, e já fiz o Quinto falando do Sul, e eu falo do Brasil o tempo inteiro nas meus projetos, porque eu sou apaixonado pelo Brasil. É impressionante. Tivemos uma experiência nos últimos anos, como eu te falei, eu sou músico, estivemos em alguns países como o Kosovo, Albânia, Moldávia, países que não tem muitos brasileiros, e o que acontecia? Quando chegávamos na recepção dos hotéis, as pessoas já falavam, bom dia, tudo bem? Falando um português, a gente, como assim? Como você aprendeu a falar português? Eu assisti Senhora do Destino, eu assisti Avenida Brasil, através das novelas, né? Eu gosto do Tom, eu gosto de futebol, ok? Mas através das novelas. E tem uma grande polêmica que até, não sei se é uma polêmica ou se é um assunto já estabelecido, infelizmente negativamente, mas tem muitos atores que falam que essas reprises, principalmente no Viva, em outros lugares, esses direitos autorais da novela, que roda e que é vendida no mundo inteiro, os atores acabam não ganhando. O que acontece isso? Acho que foi uma lei mal resolvida lá no passado, sabia? Uma lei de direitos autorais. Os músicos conseguiram, através da música e dos seus arrecadadores, da ECAD, que é melhor do que a SBAT, do que a dos atores do teatro, conseguiram um recurso, ou pelo menos uma vistoria, uma fiscalização maior. O problema é que não se tem muita fiscalização de onde estão os nossos projetos de televisão, as nossas imagens, né? Eu tenho mais por ser diretor, porque eu acompanho o destino de onde vão minhas obras, porque eu sou o gestor daquela obra, eu sou o criador daquela obra, um dos criadores. O ator, que é uma parte viva... É um conexo? É um direito conexo que chega dele numa... E isso foi um pouco culpa do nosso sindicato representativo da época, que topou um acordo de representatividade de valores menor do que deveria ser, e a desvalorização
cruzeiro, depois real, depois cruzado. Nós passamos por tantas moedas que essas moedas só desvalorizaram o trabalho determinado por um valor. Nada num país como o nosso poder ser determinado por um valor ou por um critério de moeda, porque nós vivemos inflação a vida inteira. Vivemos. Então acho que é resultado disso, dessa oscilação econômica e financeira do Brasil há tantos anos, o resultado de benefícios para quem criar a obra de arte é volátil, como é o cinema, a televisão. O cinema é mais seguro porque os filmes são mais concretos, mas a televisão é muito volátil porque são 100, 200 capítulos. Você não tem controle de tudo que se aparece. E isso sempre deu. Acredito que ainda vá se mexer nisso de alguma forma, pelo menos se não retroagir, pelo menos daqui para frente. Sim. Você entendeu? Eu espero que sim. A partir do momento que o ator ele assina o contrato de determinada obra, ele está assinando que essa obra, quando vai sair do Brasil, ele está dando a sua autorização. Dá uma concessão. Juridicamente, ele não tem como reclamar, né? Não. E a concessão, na verdade, é um direito em cima daquilo que ele ganhava na época. Por isso que é defasado. Entendo. Há 20 anos atrás, quanto ganhava um ator de uma novela? Ele ganhava hoje, é insignificante a valoração. Então, ele vai ganhar sempre o percentual em cima do que ele ganhava. Não há uma correção financeira da nossa inflação junto dos direitos conexos, e aí o direito vai caindo, reduzindo a importância e o valor físico contemporâneo, né, atual. Eu acho que é esse que tem que ser revisto na lei dos poderes, da exibição e dos direitos autorais, e sejam eles cinema, teatro ou televisão. Televisão mais do que todos, é a mais exportada, né? Ô Wolf, e quando tu, Guel Arraes e o Jorge Fernando chegam na Globo, essa negociação com o Boni, como é essa negociação? Vocês pedem alguma coisa? Ó, galera, tá aqui, ó. Olha, como é que funciona esse bastidor? A gente tinha 25 anos, sabe o que 25 anos quer? Liberdade. Um artista de 25 anos só quer liberdade. Eu nem discuti quanto é que a gente ia ganhar. Porque eu sabia que a gente ia ganhar. E eu ia ganhar muito mais no passado. Eu tinha certeza que no passado do tempo eu ia me valorar financeiramente. Então, financeiramente nunca foi o meu jogo. E nem também de vaidade. Eu não queria aparecer. Aliás, eu gostava de aparecer para minha mãe, que morava em Goiânia, e ela me via. Por isso que eu fazia alguns papéis de ator de vez em quando. Era só para minha mãe ver lá em Goiás. Porque não era minha praia mesmo, não era minha paixão. Eu gosto de dirigir, gosto de produzir, gosto de dar aula, gosto de ensinar. E aí aparecia de vez em quando uma mãe dizia, eu tô vivo, tô aqui barbado, tô mais careca. Ela me via. Mas o trabalho dentro da televisão foi importante no sentido de ligar o Brasil, sabe? Ampliar o conhecimento do brasileiro. Tocar lá a lavadeira da Rondônia, que só tinha aquela televisãozinha preto e branco, e toda a informação da vida dela eu passava ali. Então era muito mais político do que parece, era muito mais social do que parece, era muito mais intenso como catequização ou como integração de um país, e a gente tinha certeza de que isso existia, como tenho até hoje. Porque a televisão foi muito importante na formação desse país, desse enorme país, né? E passar para o jovem, principalmente o jovem que está ligado hoje aqui na internet, eles estão aqui, deixa eles ficarem aqui, que aqui eles estão aprendendo tudo. E a gente já tem uma televisãozinha particular para cada um que vai assistir o que quer. Por isso que a TV aberta está ainda, tá mexida, porque não tem mais aquele hábito que a vovó tinha de assistir a novela das 6, novela das 7, novela... Agora esse hábito volatilizou, as pessoas assistem quando quer, o que querem, onde querem. E é muito importante fazer coisa boa por isso, porque a coisa boa vai sempre entrar na cabeça de quem assiste. E é engraçado, tipo, a minha mãe, ela assiste as novelas regularmente. Ela assiste quantas por dia? 11. Tá vendo que delícia? 11. Beijo a Deus. Qual é o nome dela? Florinda. Ô, Florinda, você é nossa fã, eu sou fã de você também. Tudo no mesmo horário, direitinho, ela não perde. Não. Ela faz, tipo, não tem convite, ninguém claro, pode chamar. Cara, ela vai estar na frente da televisão naquele horário. O grande entretenimento do brasileiro. E ela tá vendo a Viagem agora. Olha, revendo, algumas vezes ela deve ter visto, né? Tá revendo. E aí tem essas coisas da imortalização de umas obras, né? Eu tenho umas 2 ou 3 que elas perduram. E quando eu vejo, vai ser de novo, vai aparecer. A novela é a Viagem, acho que é a 6ª ou 7ª vez. É uma novela que deixa muito afável quem perdeu alguém. Você não precisa ser espírita nem espiritualista, mas você entender que depois que aquela pessoa que você amava foi embora,
e que ela pode estar num plano feliz, seja num campo de golfe, seja onde que ela não tem mais a visão do céu e do tridente do inferno. Eu desmistifiquei essa visão católica de céu e inferno e entendi, através da espiritualidade, da visão de Kardec, como seria os Siddharthanas. O indiano também entende muito bem isso. O budismo entende muito bem isso. Enfim, aí eu peguei toda essa informação e passei numa telenovela que as pessoas lá no interior, e o jovem e o velho, se uniam e falavam assim, fazia bem a todos. E esse fazer bem deixava você muito ligado naquilo. Os personagens, os atores eram espetaculares, eu escolhi atores muito importantes, são atores de fé intensa, né? Antônio Fagundes é um grande ator de fé, Cristiano Torlone, o Guilherme Fontes era um jovem, embarcou. Quer dizer, eu tive um elenco maravilhoso, onde eu conduzi do jeito que eu queria. Eu até menti para a Cristiane que não era. Falei para ela que era viagem, não. Falei que era uma comédia. Ela conta isso, ela contou isso no jogo. Ela falou, o Wolf mentiu, me trouxe ela trouxe de Portugal, ela estava morando lá. Eu falei, vem fazer uma comédia comigo. Tu fez isso? Vem. Ela estava triste, tinha perdido os filhos. Sim. Aí eu falei, vem fazer uma comédia comigo aqui para você se divertir e tal. No meio da história que eu abri, aí apresentei a doutrina Kardec para todo mundo. Falei, agora vocês vão estudar, porque a novela não acaba aqui. Depois que você morre, você continua. É a única novela que continuava depois do desencarne. E aí eles foram estudar e foi muito lindo para a vida de todos. Foi uma novela muito importante para o Brasil, como muitas outras, né? Eu acho que a novela sempre foi muito importante na história do brasileiro, na cultura e na emoção brasileira. É uma forma gratuita de você se emocionar todo dia na sua casa, esteja onde a casa for. Você está em convivência com o seu país. E foi o horário das 6, né? A viagem, 7 horas. 7. E Mulheres de Areia... Mulheres de Areia, 7 horas também. 7 horas. Então, às 7 horas a gente pensa... Eram comédias, né? Eu subverti o horário. Porque tu fez cambalacho, e fiz muita coisa, hipertensão. Qual que era a Fifi, Elas por Elas. Eu fiz muita comédia. Elas por Elas era muito divertida, a primeira versão. Eu fiz muita comédia às 7 horas, eu fiz novela todos os horários, né? Mas essa subversão de horário que a gente fez na Viagem e na Mulheres de Areia, porque nós não tínhamos... Era um pouco no começo. Eu não tinha Tinha uns autores queridos, maravilhosos, os Dias Gomes da vida, a Janete Claire, todos eram donos do horário nobre. A gente falou, não tem problema, o público está em qualquer horário. Me dá o horário menos nobre e que a gente vai capturar a gente. E foi assim que aconteceu. Com Mulheres de Areia foi isso. Tive a parceria da Gênia, da Glória Pires. Foi uma novidade que eu tive de dobrar, né? No Memory Head, eu tinha um computador que dobrava ela com ela mesmo. Então foi a primeira vez que você viu a Glória Pires dando mão para ela mesma, passeando na rua, ou dando tapa uma na outra. E eu fazia isso com muito trabalho e dependia muito da atriz, que tinha muita paciência. Ficava horas filmando, porque eu vestia toda de chroma key azul, e ela fazia uma, depois ela trocava, fazia a outra. Era muito doido esse processo de filmagem. Era 20 anos ou mais atrás. Não tinha tecnologia que tem hoje, né? Hoje se faz isso mais rapidamente. E foi um sucesso, porque o brasileiro falou, que isso? Nunca vi isso na minha vida. E a audiência. É assim que é a nossa profissão. Nossa profissão é esse jogo adorável, esse risco maravilhoso que você corre e essa paixão que você divide com o próximo. E Wolf, falando aqui um pouco das trilhas... Isso encanta quem tá na frente da televisão, né? Teve que a gente conversou um pouco antes, né? A Nana cantou Resposta ao Tempo, né? Do Cristóvão Bastos e do Aldir Blanc, Nailda Furacão. A Nana já era a Nana há muito tempo, então só potencializou. Mas como é que era a tua seleção, o teu laboratório para buscar essas trilhas? Porque a gente sabe que as gravadoras também sugeriam muita coisa para... Como é que tu fazia esse balanço? Eu sempre fui muito ligado em música, né? Venho de origem da minha família, eu sou de Goiás, minha família é de cantores e de gente que gosta de música. Então eu tenho uma cultura musical que independe da minha época. Eu conheço coisas lá de trás. Tá. Isso me abriu muito o horizonte e o ouvido para trazer as belezas, as pérolas para o presente.
E eu fiz isso com muita gente, né? E que regravou coisa, que fazia uma música. 2. Da Som Livre, eu tinha um parceiro, Máriozinho Rocha, que era um cara espetacular, né? Ele foi meu parceiro a vida inteira. Que ele me trazia as novidades, coisas que ele sabia e eu não. Tá. Coisas que chegavam na Som Livre. Então ele era o revolucionário da Som Livre. Ele era o que trazia o novo para a Som Livre e eu era o expositor disso, botava nas minhas novelas, nos meus temas. Então nós criamos muita coisa e fizemos muitos artistas brilharem no Brasil através dessa convivência, desse contato, dessa nossa admiração pelos cantores, artistas brasileiros. Então eu trabalhei com todos os formatos, trabalhei com o formato sertanejo, trabalhei com o formato baiano, eu fiz novelas do Nordeste, eu fiz coisas do passado, até clássicos compostos. Eu fiz um seriado chamado Desejo, e ele foi todo composto. Desejo, claro, Vera Fischer. Vera Fischer, Tarcísio Meira e Guilherme Fontes. Uma história do Euclides da Cunha, o drama da vida do Euclides da Cunha foi um projeto lindo que eu filmei e a trilha era toda composta, eram 30 ou quase 20 e tantos capítulos com a trilha composta como cinema. E o Roger Henry, o maestro Roger Henry, que era o que compôs comigo aquela trilha que hoje em dia não se faz mais isso em televisão, né? No cinema é raro fazer uma trilha composta para um filme de 1 hora e pouco. Imagina para uma televisão com 30 capítulos, são quantas horas de trabalho, cada capítulo a 40 minutos. Você tem 30, você tem 1.200. Para você compor musicalmente aquilo e você fazer uma trilha especial, um score musical único, é difícil. Não, e ali nos anos 80, essas comédias todas, elas projetaram mais ainda a galera do rock nacional, né? Porque ali vocês projetaram Engenheiros do Havaí, Leo Jaime, Ultra de Rigor, Paralamas, Titãs. Todo mundo, inclusive, na abertura. Isso era um traço de como a sociedade se comportava, a nossa abertura, né? Ela era geralmente muito popular. E a gente procurava essa popularidade e muita gente. Nossa, todo o rock brasileiro. Brasília era meu arsenal de roqueiros maravilhosos. É verdade. Que eu vivia lá, né? De todos, não posso nem citar um, de todos. E foi lindo. E a gente, na Som Livre, ainda tinha o João Araújo também, que era o pai do Cazuza, que também era um homem inteligente e que abria. A música, um momento muito importante da música brasileira. Esses anos 80 e 90 foi um ano muito importante, até 2000. Depois a gente começou a transformar um pouco o consumo da música, né? Eu acho que a batida mexeu um pouco, mas acho que a música brasileira nunca vai se deitar a isso. Não. Vai ser sempre uma das melhores músicas do mundo. Nós temos compositores maravilhosos, grupos maravilhosos, cantores maravilhosos. A gente tem a possibilidade de, através de uma novela, aprender sobre Emílio Santiago e João Gilberto. Nossa, Emílio era Tom. Ele era um pé de coelho. Botava ele, fazia sucesso. Eu consegui muita coisa. Tom, eu fiz muita coisa que o Tom, adaptei coisas do Tom Jobim, né, que era lindo. E muita coisa. Cantores novos, me lembro quando eu achei a Gadu, um pedacinho tocando violão, chamei ela para fazer cinquentinha, fez a trilha, ela cantou comigo várias trilhas de novela. Maria Gadu, que é uma menina fora do sistema, agora não, famosa no Brasil inteiro. E foi muito bom isso, Ana Carolina, foi muito bom, muita gente que são meus parceiros na música do Brasil e da dramaturgia. Ana Carolina, através das composições dela com o Antônio Villeroy. Imagina todas, né? Eu aproveitava... E Betânia, gente... Nossa, eu nem vou falar. É muita coisa. Wolf, e a galera que chega para procurar a Wolf Class, eles chegam pensando na perspectiva do teu olhar, né? Eles chegam pensando mais em cinema, teatro, televisão. Não, tudo basicamente cinema, televisão e cinema, que é o nossa tela maior. Menos tem interesse em teatro? Na verdade, eu tenho interesse em passar para eles, por isso que eu viajo com um circo eletrônico. São quantas pessoas envolvidas? O grande problema da Wolf Class é que eu viajo um caminhão de equipamentos. Eu trago 3 câmeras profissionais, trago ilha de edição, trago áudio, trago mesa de áudio. É um circão. Eu trabalho com 4 técnicos, 2 câmeras, um editor, um produtor, enfim. Nós temos
um staff muito grande, por isso que eu só posso ir a algumas cidades. Eu fiz Brasília, Belo Horizonte e Goiânia, agora fizemos Porto Alegre, Santa Catarina e Curitiba. Faço ainda Maceió, eu acho, não, Alagoas, Bahia e Pernambuco. Depois fazemos Miami, Lisboa e Angola, que é tudo da língua portuguesa, que vai ser muito legal Angola, também. acho que vai ser um negócio... Já pensou que delícia? Cara, que delícia. Angola. Os angolanos adoram a nossa dramaturgia. Que eu isso? já estive lá, fui muito bem recebido. Vou fazer um workshop com eles. Porque é transformador, cara. Você não acredita. Cara. Eu só faço com profissionais que já têm alguma experiência. Não é uma iniciação. Sim. Uma iniciação você faz numa escola de atores, numa escola da sua cidade. Eu peço, por isso que eu peço entrevista com eles, quem eles são, o que eles fazem. Eles me mandam um vídeo, eu mando textos para eles decorarem antecipadamente. Nós formamos um grupo e quando eu chego, é no máximo 25 por turma, 24 por turma, para eu poder dedicar tempo. Todos eles gravam uma cena e ficam de portfólio para sempre, uma cena profissional. Certo. Que é legal porque ele guarda aquele material, apresenta para qualquer diretor, para qualquer teste. Tem um material gravado já com ele fazendo o personagem ou ela. Enfim, é um projeto difícil, caro, profissional e que requer muito de mim de quem faz, né? E do aluno, do ator, que eu não chamo de aluno, são atores profissionais já. Não é muito aula, é uma aula já de adequação. Eu fiz isso parecido com isso um pouco lá quando estabeleci na Globo um treinamento com atores dentro das novelas. Eu fiz algumas novelas que atores tinham pouca experiência na televisão, então aproveitava 5, 10, 15 minutos antes de começar a filmar, a gravar, e fazia um workshop com eles, um trabalho. E o que é câmera, que é eixo de câmera, como é que você para nesse contraplano, como é que você faz aqui, como é que você melhora. Eu adoro o artista que sabe o que está fazendo. Eu adoro o ator que sabe fotografia, que sabe de plano, que sabe o que ele está dizendo, como ele passa, como ele para, como é que ele pensa em close, como é que ele caminha, como é que ele faz um traveling, como é que ele caminha junto com a câmera. Eu acho fundamental isso no mundo de hoje. Quem não faz isso, quem não sabe disso, tá atrasado. Tem que fazer a pré-temporada, então, né? Antes, né? Vamos embora aprender, porque você abre o universo para o cinema internacional. Né? Pô, é a mesma coisa. Não pode chegar na orquestra sem saber ler a partitura, pois é, né? E mais ainda, vai catar hoje em milho dia, ali, né? Hoje em dia, além de cantar a partitura, você conheceu o computador, né? O que você pode tirar de partido do computador, como aquilo pode te ampliar, como aquilo pode melhorar, ainda mais de cinema e televisão, que você é ampliado 100 vezes. Como é que você pensa numa lente tão perto de você? O critério de representação, artificialização, morre. É tudo transparência, pensamento, emoção espontânea, natural. Você tem que reciclar-se como ator e saber que você não está num palco sendo visto à distância. Você está sendo visto aqui, ó, tô colado em você. Você sente a respiração. E isso muda o conceito, o impacto do ator e da representação. E havia contraponto, assim, na Rede Globo, quando esses atores chegavam, vamos dizer, não sei se é a palavra certa, um pouco verdes? Havia... Tu levava essa informação? O ator jovens é verde pela própria natureza. Então acho que por isso existiu durante tanto tempo a Malhação. Malhação foi um dos projetos que eu inventei lá junto com outros bons diretores. Fui dirigir o início da Malhação. Eu já queria fazer dentro do mundo comercial, profissional, um tipo de trabalho que tivesse uma concessão para o jovem aprendiz, e que não tivesse tanta crítica em relação à audiência, horário e tal, por isso que era 5 horas da tarde. Era um horário, vamos dizer, mais livre. Foi um sucesso a Malhação, era para durar 2, 5 anos, durou 20. Né? E formou muita gente que era aproveitado da Malhação para as novelas. Quer dizer, que foi um arsenal de ensinamentos da Rede Globo, a Malhação, e acho que até hoje faz falta ter esse arsenal. Mas hoje a televisão tem um outro olhar, talvez não caiba mais, talvez o olhar da televisão mudou muito e a competitividade é enorme, e a volatilidade e a dispersão dramática, eu acho que já não é mais a grande força dramática que nós tivemos durante tantos anos. Tomara que a gente reencontre isso de alguma forma, mas é aqui. Eu acho que aqui é a nossa força dramática. Qualquer um pode começar a dirigir, a fazer coisas, a ver coisas no mundo inteiro. Você vê dramaturgia do mundo inteiro. Nós ampliamos.
Mas lá dentro foi muito importante esse treinamento, e às vezes acontecia no meio de uma novela, de um projeto. Às vezes tinha uma atriz que vinha com intenções de teatro, uma coisa mais artificial, mais montada, e eu desmontava aquilo. Eu me lembro quando a gente quebrou muito, foi lindo, porque ela é uma grande atriz, e fizemos um trabalho desafiador para nós dois. Eu e a Renata Sorrah, quando criamos a Nazaré, que a Nazaré não ia ser ela. E ela entrou depois. Eu torci, era a Regina Duarte e Suzana Vieira. A Nazaré era a Suzana e a outra, a Maria do Carmo, era a Regina Duarte. Mas a gente trocou. Falei, não, Suzana, a energia da Suzana ia fazer a Maria do Carmo, que ela fez. Falei, essa mulher é uma brasileira, você vai fazer. E aí trouxe uma matriz que eu amo, muito concentrada. Tinha feito a Heleninha Reutemann na primeira Vale Tudo. Louca, inteligente, interessante e assim, inesperada. Falei, Renata, vamos lá. E a gente começou a trabalhar em cima da Nazaré, que é um ícone. É uma personagem que a Renata Sorrah universalizou ela é meme no Japão. É meme. E aí eu sei que foi muito interessante a composição. Uma adequação, sabe? Às vezes você faz uma atriz que vem de uma temperatura do teatro e você adequa para o super close, para o cinema, para a televisão. Eu adoro isso, eu sou um maestro disso, eu adoro essa regência. E eu fiz isso a minha vida inteira. E por isso que tenho o orgulho de que todos os atores que fizeram algum trabalho comigo, se não fizeram os melhores, foi um dos melhores. Mas tu tinha um tempo razoável quando eu ganhava esse tempo. Com a Renata? Não, eu ganhava esse tempo. Eu estabeleci leitura, coisa que na televisão eu achava que era frescura. Frescura do pessoal do teatro fazer leitura. A gente chega aqui, pega o texto, lê e faz. Tudo bem, foi assim lá dos Ossos do Barão. Foi Os sempre Ossos assim. do Barão. Sempre foi assim. Eu sei que o Paulo Gracino fazia isso. Mas a gente estava em outra época, então eu lia o texto com eles antes de gravar, um mês antes. Todo mundo entrava no estúdio, já tinha feito uma preparação teatral. Entendi. A gente já sabia esse personagem, onde ia dar, e eu me lembro que isso foi muito bom para todos nós, e especialmente para o público. Como é que estamos de tempo, meu amor? 20? Ah, coisa boa, ainda tem tempo. É que o Diego entrou aqui, eu sei que, meu Deus... Não, só porque o Wolf mudou um pouquinho a postura na hora de falar e tá mudando um pouquinho a testa aqui, ó. Tá bom. O Wolf... Fui pra frente. Foi eu me esqueci totalmente da minha marca. Deixa eu ver como é que tá o teto. Aproveitar que parou. Bota aí. Ator é a única profissão que não envelhece, né? Porque, né, os personagens não envelhecem, tem sempre alguém novo, mesmo que seja um velhinho pra você fazer, que é novo pra você. É lindo isso. E cada vez mais o ator fica melhor, porque ele vence todas as primeiros, vamos dizer, os primeiros reflexos negativos, né? A insegurança, ela diminui. A vaidade diminui. Às vezes a vaidade é um sintoma muito ruim do ator. Ele gosta tanto de si mesmo, do que ele conseguiu, do que ele está fazendo, que ele perde um pouco o critério. Não é que seja humilde, mas a humildade é fundamental na criação. A vaidade, às vezes, eu já vi interromper, atrapalhar alguns atores. A disciplina é fundamental. Eu sou fã dos atores disciplinados. Os meus melhores atores do mundo são os mais disciplinados, que associam a talento, a estudo, disciplina, se preparam, se cuidam do corpo enquanto estão no ar, às vezes 10 meses em continuidade, e cuida de tudo. Eu não gosto da excentricidade. Eu acho que o ator é negado, é quase religioso a postura de vida física dele. E todos os atores que são assim são muito maiores, melhores, eternos e muito bons de trabalhar. Né? Não posso citar porque são muitos, mas os protagonistas, geralmente os que chegam alto, são assim. Você está falando de um Fagundes. Fagundes, Tony Ramos. Fernanda, Natália Timber, todas. Cássio Gabos Mendes. Muita gente. Eu te diria que é a maior parte. Eu tive a sorte de ter muito poucos atores na minha vida, na minha convivência, pouco profissionais. Eu tive, não há dúvida. Que criam algum ruído, ou que são pessoas que vêm de uma estética, ou se acham lindas, ou são cotejadas. O lado de fora que às vezes piora a pessoa, né? E ela se cede ao apelo do que vem de fora, ou da imprensa, ou do aplauso, e se confunde. Mas o ator que tem origem, tem genética, que tem propósito e tem tamanho,
Só cresce. É porque da noite pro dia a coisa muda, né? Então, às vezes a pessoa não tem nem estrutura emocional para viver aquilo. Eu tenho muita sorte e eu também promovo isso. A gente conversa muito sobre isso. Então, eu sou um analista dos meus atores. Eu converso com eles sobre o processo de vida, de como tem que ser, e todos respondem brilhantemente, principalmente quando estão apaixonados pelos personagens. O ator tem que estar apaixonado pelo que faz. Eu sempre sugiro isso. Se você não está apaixonado pelo que está fazendo, dá um jeito de... tira umas férias. Nesse tempo todo, assim, nas novelas, existe uma licença poética de algum ator que chega e fala pra ti, Wolf, eu gostaria de fazer um outro personagem, olha, esse eu não quero me encaixar nesse estereótipo. Raramente então, porque eu tenho muito cuidado ao escolher um personagem que você possa fazer muito bem. Então eu quero o melhor pra você, como se fosse seu empresário ou seu treinador. Não sou seu diretor. Não vou te dar uma coisa grosseira pra você. Eu quero dar uma coisa que você vença, que você ganhe. Então, o sucesso do ator, o resultado positivo, é o meu resultado positivo. Eu vivo em função deles. Isso já nos une muito. 2, quando há alguma coisa tem atribulada no meio disso, a vida pessoal ou a vida romântica, a gente tenta solucionar isso da melhor forma possível para que isso não bata no processo de criação, né? Que não interfira no ator. E a presença constante e segura que o diretor tem que dar para o ator. É uma relação muito íntima de condução, de regente, de inspiração. Então a gente troca muita ideia. Isso muito também com os meus autores. Eu tive autores espetaculares na minha vida. E foram grandes autores. Eu fiz Ivani Ribeiro, essas 2 obras que eu fiz da Mulheres de Areia e A Viagem, ela já estava aposentada. Eu catei essa obra dela de remakes. Ela tinha sido feita nos anos 70 com a Eva Vilma, na Tupi. E eu falei, quero fazer isso. Ela nem acreditou. Você é louco, você quer fazer isso de novo? Dá para fazer isso na sua época, agora na nossa? Falei, dá, éramos nos anos 90, 20 anos depois ou mais. E eu falei, e eu preciso só de adequação aqui ou ali, uma coisinha aqui que você vai alterar esse personagem, eu vou transformar ele assim. E entreguei para ela, que é a gestora da ideia, e ela se entusiasmou e me reescrevi o que era necessário, junto com a colaboradora dela, e a gente fez muita coisa. Às vezes você pega uma ideia que é um clássico, né? Você adapta ele, né? Uma história que já existe, que já foi feita, sei lá, essa de Queiroz criou os Maia. Então, é a partir dali que você pega... Né? É a partir dali que você pega o original. Então, você faz uma adaptação dramatúrgica, né, de uma literatura. Então, é muita forma de chegar, mas o que interessa sempre é a alma e do personagem, o conflito, e o que aquilo ali quer dizer para você. Você que é meu foco público. Quando tu tá no final, assim, de uma novela, qual é a expectativa futura? Tu já espera uma próxima? Tu já tem um contato com um novo diretor? Posso ser sincero? No final da novela a gente quer descansar, a gente quer dormir. Quanto tempo tu precisa sabático? Pelo menos uns 2, 3 meses sem pensar em nada. Eu nunca tinha 2, 3 meses. Já era suficiente às vezes. Porque a gente, com direção de núcleo, às vezes eu não era o diretor de uma obra, mas estava conceituando, era do meu núcleo de criação. Envolver, não importa. Tinha me envolver com meus diretores que faziam aquilo. Então, eu não dirigia diretamente a obra, mas eu conduzia como um supervisor. E a Globo deu esse cargo pra gente, éramos 10 diretores, chamados 10 Homens de Ouro, que faziam tudo em cima da programação, e a partir dali muitos diretores dirigiam com a gente. Foi assim que veio os grandes sucessos em todos os segmentos, na Variedades, o Boninho, na dramaturgia, eu, o Guel, o Jorge Fernando, o Luiz Fernando, muitos diretores, nas Variedades, outras, na linha de show tinha um grande Maurício Sherman, o grande Manga, que era da Atlântida, né, os nossos mestres mais velhos, enfim, todos esses homens juntavam uma equipe de ouro chamada os diretores de núcleo, e foram mais de 10 ou quase 20 anos, 10, 15 anos, que a gente comandou, regeu e criou a programação da Rede Globo, que foi o auge da televisão. Tu falou em determinado momento que gosta de ator com temperamento. Eu gosto. Porém, até que ponto esse temperamento vai... Porque acho que tem ator e atriz são abusados, né?
Tem, né? Tem gente que... Em Olha, todas às as vezes, áreas, né? eles parecem ser, mas sabe que não são? Tem temperamentos que você olha assim, nossa, essa menina aí deve ser, essa atriz aí deve ser danada, arretada, cabelinho na venta. Suzana Vieira, uma atriz que tem temperamento. Eu amo. Porque ela é uma atriz completamente profissional, Sim. ela é completamente agregada com tudo. Agora, ela é escandalosa, ela é espalhafatosa, ela fala alto, ela ri. Ela é uma mulher que tem vida, ela tem temperamento, ela é orgânica, ela é sangue vermelho. E é bom, porque aí a Senhora do Destino que ela fez comigo, ninguém faria. Porque tem isso e é raro, e às vezes quando você concentra isso em função de uma obra, o grande barato do ator é que o que nós fazemos é muito maior do que o que nós somos. Nós somos seres humanos normais, frágeis, às vezes até medíocres, não é o caso, mas nós fazemos personagens tão grandiosos, que precisam tanto mais do ser humano que eu sou, que eu me transformo nesse ser humano, através de informação, de cultura, de psiquiatria, de um diretor, de um texto, né? Então eu amplio a humanidade. Ao ampliar a humanidade, eu chego a você e você fala, gente, é igualzinho a minha tia, eu conheço, olha como ela faz. É aí que eu transformo o público, ao contar para ele um formato, uma ideia, um sentimento maior do que o dele, o meu e o do ator que faz. E tudo isso junto a favor de te construir entretenimento, a emoção. É por isso que o brasileiro, que é muito emotivo, gosta tanto de dramaturgia e gosta tanto da dramaturgia barata que chega até ele. Tem que ser bem feita, porque ele merece. Com certeza. Bom, estamos aqui falando com o Wolf Maia no podcast Deu Jazz. Full Jazz by Slaviero Hotéis, atmosfera totalmente inspirada no jazz. Quando vocês entram no hotel ou nos quartos, se entrou no quarto é porque vai estar hospedado. E tem fotos do Chet Baker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Ella Fitzgerald. Jazz é bom, né? Quando teve lá nos Estados Unidos, que né? Maravilha, eu sou louco por jazz, cara. O Slaviero é incrível. Slavierohotéis.com.br, shows de jazz de quinta a sábado. E aí, meu amor? Sabe por que eu pergunto do tempo? Porque temos que encerrar. Mas ainda tem uns 8 minutinhos. Tá, o Wolf, ele tem um compromisso e não sou eu que vou querer levar, né, essa mijada, vamos dizer assim, porque o Wolf se atrasou, de forma alguma. Estados Unidos, né, poxa, tu ficou 1 ano lá. Eu tenho casa lá há muitos anos, né? Em que cidade? Em Nova York. Eu New tenho York. casa, minha filha tá lá, minha filha mais velha, a Maria, tá estudando na New York Film Academy. E eu, quando fui trabalhar, quando fazia meu estágio, não era um moleque pobre, não tinha nada. A Globo me deu uma hospedagem de $500 no hotel. E lá eu fiquei, lá eu morei 1 ano. Foi lá que eu casei com a Sininha, que foi me encontrar, e a gente era apaixonado, e ficamos juntos, voltou grávida dos Estados Unidos, Maria foi feita lá. O Chico Anísio era teu cunhado. É, meu tio dela. Ele é tio dela. Ele é teu tio. Era tio. Eu sou, por afinidade, meu tio. E aí foi uma família maravilhosa da Sininha e a gente conviveu muito tempo e até hoje somos amicíssimos. E temos uma filha linda que nos une ao resto da vida. Mas os Estados Unidos esteve ligado a isso, a mim, ao casamento com ela, desde muito tempo atrás, ao nascimento da Maria, e a Maria está lá e eu tenho um apartamento lá. Quando eu saí da Globo, eu fiquei mais tempo lá agora, estou voltando para lá, passo 3, 4 meses por ano lá. Tenho um grupo de trabalho lá, escrevo lá. É um pedacinho de uma cidade que eu gosto muito. E isso faz a gente ficar mais atento ao Brasil, porque eu consigo ver o Brasil de fora, consigo ver como é que está acontecendo, as coisas politicamente, culturalmente no Brasil, e o Brasil não sai da minha cabeça. Por isso também que eu fiz as escolas aqui e mantenho a presença nas escolas, né? São metodologias que eu desenvolvi de naturalismo, realista, são 2 escolas de cinema no Rio e São Paulo, e a gente faz projetos, a gente faz peças de teatro. Eu tenho 20 e tantos professores, diretores de teatro. É linda, é um projeto de uma universidade de arte dramática, é muito linda. E eu tenho muito carinho com isso. É um pedaço meu do Brasil que eu tenho muito orgulho e que cuido. E agora estou trazendo para o grande Brasil, porque eu achava injusto, assim, uma pessoa que mora aqui em Curitiba, mora em Porto Alegre, ou mora em Goiânia, é difícil ir para Rio, São Paulo, estudar lá. E então eu falei, eu vou pegar o meu circo, como eu tinha circo no passado, quando eu era criança o circo chegava da minha cidade do interior, eu falei, vou chegar com o meu circo eletrônico e vou fazer esses workshops, e que estão sendo um grande sucesso, cara. Eu tenho lotação esgotada, eu tenho que
muito cuidado para escolher as pessoas certas, e a gente faz ele até sair do Brasil agora, que a gente vai ter essa experiência em Miami, em Portugal, em Lisboa e em Angola, que vai fechar isso, né? A próxima ida é Salvador, Norte. Nordeste, Maceió, Alagoas, né? e Salvador e Recife. Vai ser muito divertido. E eu estou muito feliz, quero dar um beijo aqui a todos vocês. Vamos encerrar já. Então quero deixar muito a minha admiração por essa cidade. Que loucura, né? Essa cidade, a gente sabe da força de Curitiba, dado o passado dos grandes gestores, dos grandes governadores que vocês tiveram. Um exemplo da política brasileira, homens que saíram daqui, que são inesquecíveis. A cultura aqui, os teatros, os grupos de teatro. Eu tenho alguns atores, Luiz Melo, alguns atores que eu amo, que eu vim buscar aqui nesse estado, nessa cidade. E cada hora que eu ando pela cidade, eu conheço grupos novos de trabalho. A arte fomenta aqui. A cidade é uma cidade muito importante no Brasil, mais do que eu imaginava, eu já sabia, mas agora eu só confirmo a felicidade que é para nós brasileiros termos cidade, e por isso eu acho que vocês, jovens, daqui de Curitiba, parabéns, vocês são especiais, únicos, independente da gente estar junto ou não, independente de vocês serem atores ou não, de vocês virem comigo fazer esse treinamento, talvez não temos poucas vagas, não dá mais, mas virei outras vezes, mas parabéns pelo que eu estou vendo aqui, resultado dessa cidade que traz para vocês essa cultura desde do original da cidade, e é muito bem transmitida pelo contemporâneo da cidade. Quem está, como você, quem está fazendo comunicação aqui, são pessoas muito importantes. Parabéns. Pô, em nome dos curitibanos, eu sou porto-alegrense, mas sou um morador daqui. A gente agradece, e essa semana, poxa, a gente tem aqui, olha quem tá aqui essa semana, Nelson Mota, Dante Tubalc e Wolf Maia. Cara, imagina encontrar os três na rua, assim. Que maravilha, Nelson é gênio, meu amigo querido. Tá hoje aqui, né? Delicioso. É incrível, trabalhamos né? muito juntos. Impressionante. Que bom, aproveitem. Estejam onde estiverem, vocês e nós e eles, aproveita, porque é essa convivência que faz de você grande. Eu conversei aqui hoje com ator, diretor, 4 décadas de trabalhos prestados a nós brasileiros. A gente que agradece. Wolf Maia, obrigado. Querido. Obrigado a você. Obrigado a você. Parabéns. Sucesso. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.